Estamos aqui para mais uma gravação do Pariscast Negócios de Sucesso e estreando a nossa nova sala em grande estilo. Quem é ela, Moara? Nossa, para essa sala maravilhosa, ela veio diretamente dos Estados Unidos. Ela que é produtora de TV e cinema, radicada nos Estados Unidos, onde mora há 20 anos, mas ela é brasileiríssima, natural de Santa Catarina. Ela que está construindo uma companhia de filme, vai contar tudo pra gente hoje aqui com detalhes. Nós estamos falando da Aline Andrade. Obrigada, gente. Que bonitinho. Bem-vinda, Aline. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Descobri que é o primeiro podcast sendo filmado aqui nesse estúdio maravilhoso. Sim. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês, que eu já sou fã de que bom. outros episódios. E uma das coisas que eu estava pensando é que quando fui convidada para fazer, né, com a Áureo, através do Áureo Meirelles, eu admiro vocês no que vocês fazem. Então, eu gostaria, para mim, uma das coisas do empreendedorismo Sim. é estar perto de pessoas que estão fazendo coisas que você admira. Sim. Como que eu posso fazer? Como eu posso ter uma energia similar a elas? Sim. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, seja bem-vinda. Seja bem-vinda na Europa, né? Em Paris também, Sim. Afinal de contas, não tem melhor coisa do que estar passeando aqui em Paris também. Isso. Agradecendo também o Áureo Meirelles, que fez essa conexão maravilhosa. Afinal de contas, né? O empreendedorismo tem isso, essas conexões incríveis, maravilhosas. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você, porque a gente é curioso, hein? Que bom! Que bom. Já vamos começar a explorar aqui um pouco da Aline. Aline, começando com Auro Meirelles, que você fez o documentário da Mihaly, né? Que a gente chama Mihaly, bem Paris, Mihaly. E como que começou tudo isso? Como que começou essa ligação? De onde nasceu esse desejo por transformar o teu trabalho e dar ênfase em histórias de pessoas? Então, esse documentário que a gente fez, eu produzi, eu sou produtora executiva e produtora do documentário, significa que a ideia pode começar de várias maneiras, mas nesse projeto específico, a minha amizade com o Áureo, que agora é de 15 anos, é que deu assim a origem a essa ideia de o meu trabalho é sempre buscar histórias. Sim. Enquanto o Áureo fazia meu cabelo, várias vezes o Áureo conversa, o Áureo conta da sua vida, mas sempre de uma maneira assim muito positiva, muito, enfim, ele, claro, a gente nas nossas sessões de cabelo a gente se doa também, né? Mas eu lembro que eu descobri certas coisas a respeito do meu amigo Áureo e da minha amiga Mirelle, que eu pensei, gente, eu penso no arco da história. É uma história, né? A gente pode fazer narrativa, a gente pode fazer documentário. E várias peças se encaixaram no sentido de que eu, como produtora, precisava achar um time criativo, no caso, um diretor, uma produtora associada, assim, que fizesse todo esse arco. E isso aconteceu dentro de 2 anos que eu tive a ideia. Eu conheci o Felipe Galvão, a Adele, a colaboradora dele, e de lá, quando o Áureo disse eu vou sair de Los Angeles, eu estou indo para Paris, eu pensei, cara, aí sim tem outro arco que a gente pode focar nele. Então, Paris virou um personagem do documentário, sendo que ele tinha acabado de chegar, e enfim, e o Áureo, claro, foi fantástico no processo todo, porque ele estava muito cheio de energia, como ele sempre é, né? Justo, ele se entrega em contar algo que para ele sempre foi normal, claro, mas que quando a gente escuta, tem várias coisas, por exemplo, a minha história é diferente da dele, mas é um espelho para tantas conquistas e obstáculos, assim, que a gente que eu acho que várias pessoas se espelharam nele. Sim, é aquela ponte que você faz com o imigrante, esse olhar que a gente estava falando antes, desse olhar que você tem bem sensível para a história do imigrante, é tentar extrair dele todo esse arco, como você fala, desde quando saiu e construindo uma história. É isso. E além de ser interessante que o Áureo, tudo que ele faz aquela coisa de se entregar, né? E é muito bom produzir algo com o que a gente tem
de uma pessoa que deposita toda a entrega do mundo. Então você foi muito feliz na sua equipe nos Estados Unidos. Totalmente. Até para falar um pouco a respeito, por exemplo, de como a gente está desenvolvendo ainda, é um processo que, por exemplo, um estúdio imenso consegue fazer um filme, já ter um plano de onde que vai passar. Isso vai passar nos cinemas ou vai passar em vários canais. Enquanto que quando você é um produtor independente, você vai na cara e na coragem. Assim, eu tinha um orçamento para fazer a gravação, depois a pós-produção, e depois a gente foi para festivais, que foi fantástico, os festivais que a gente conseguiu entrar. E o Áureo sempre se doando para que quando ele conseguia, ele ia nos festivais, porque faz uma diferença quando o teu protagonista aparece, né? Legal. E eu também fui em alguns festivais e tal, e até por sinal, enfim, vários festivais que não é difícil de mencionar todos, né? Mas as oportunidades que a gente teve nesses festivais, teve dois em Los Angeles que proporcionaram grandes oportunidades, que foi o Labrife, que é o eu não lembro, é o festival brasileiro, né, em Los Angeles, que a gente conheceu bastante pessoas lá que adoraram o filme. E também tem um festival que chama New Filmmakers LA, que a gente conseguiu muitas reuniões para conversar sobre distribuição. O que eu quero dizer é que quando você é independente, você faz o filme, não sabendo quando que tu vai conseguir colocar ele em algum lugar. Nós ainda, com esse filme, nós ainda estamos nesse processo, tanto é que eu tô indo para Cannes semana que vem, e ainda assim, é tipo, como que a gente pode colocar o filme num canal, ou numa plataforma. E além do mais, para quem está querendo entrar na produção, curtas metragens, eles são muito específicos, né? Eles não são necessariamente um produto de venda. Eles são um produto de mostrar o teu trabalho, por exemplo. Então, isso de mostrar o potencial da empresa, do time, esse filme funcionou bastante, porque a gente conseguiu bastante visibilidade mesmo, né? Tipo, amizades e pessoas... Sim, conexões. Isso, e pessoas assim dizendo, nossa, tô muito tocada com essa história, por exemplo. E para mim, maravilhoso isso. Inclusive, semana passada teve aqui o Festival de Cinema Brasileiro. Eu estava lá, foi homenageada a Dira Paz. Quero muito fazer essa conexão sua com os produtores daqui. Seria porque eu maravilhoso. não vou para Cannes, o Cadi, que inclusive é um outro produtor que até me convidou para ir para lá. Quem patrocina nosso pão de queijo também me convidou para ir para lá, mas nesse momento eu estou em mudança. Mas será dia 17, 18 e 19, né? E quero muito fazer essa ponte de você com esses produtores daqui, porque quem sabe, né? A gente não possa ver nas telas do Cinema Festival Brasileiro aqui a história de uma pessoa incrível, que é o Áureo, que mora aqui e que é muito inspirador para todo mundo. E claro, ter você de novo aqui com a gente. E é uma das coisas que eu percebi mais, assim, como eu falei, eu gostaria eu quis aqui vir falar com vocês, por exemplo, porque desde que eu comecei a ser uma produtora independente, eu percebi que é verdade, assim, a gente fala bastante, mas são as conexões, mas assim, não é networking necessariamente, mas é amizades orgânicas, originais, com pessoas que têm objetivos similares ao teu, energia similar, porque assim, fazer um network, pegar um cartão, e tipo assim, é bom, mas não significa que vai gerar uma conexão real, sabe? Sim. E principalmente nesse setor de cinema, televisão, criativo, a conexão real e pessoal é extremamente importante, não é só em várias outras indústrias, e eu respeito, e até tenho uma certa inveja, de indústrias que são extremamente profissionais, tipo assim, eu já sei exatamente qual vai ser o meu caminho depois que eu me formar, certo? E eu sei que as minhas conexões profissionais vão ter uma distância entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. É muito mais separado em várias outras indústrias. Enquanto que na de entretenimento, TV, até eu acho também eventos, tudo isso, né? É muito pessoal. Porque, bom, não vou entrar em porquê, né? Mas, enfim, é o que é. Inclusive, eu sou formada em produção de eventos e dentro da faculdade nós tivemos vários tipos de produção. Tivemos produção de rádio, produção de teatro, produção de cinema, né? Várias matérias, vamos dizer assim. Eu fui para o lado dos congressos e lado das feiras, que foi o meu caminho quando eu fiz
estágios da faculdade. Eu acredito, sim, como produtora de eventos hoje, que a gente se envolve com clientes, se envolve com tudo. Mas eu acredito, sim, por essa pequena experiência que eu tive, que realmente a produção de TV e cinema, que é de vocês, se envolve muito mais. Tem realmente que ter toda essa energia, essa troca, essa ligação, porque senão você parece para o público que não é real. Exato. Exatamente. Né? As pessoas às vezes vão para a Califórnia, por exemplo, que é onde a maioria das pessoas da indústria está lá, né? Claro que hoje em dia, nos últimos anos, tem se dispersado bastante, mas existe uma coisa engraçada e cultural que as pessoas ficam zen, as pessoas ficam espirituais, meditativas, sabe? Sim. Vira assim até um clichê, né? Das pessoas que se mudam para Los Angeles. Mas é porque realmente te força a buscar a jornada da tua carreira, é a tua jornada como pessoa, é a tua jornada espiritual. Se tu tens um chamado, que eu finalmente, depois de muitos anos de vida, eu entendo que é um chamado. Sim. Se tu tens um chamado criativo para que as histórias venham a existir, a jornada de cada história tem a ver com a tua jornada como pessoa e espiritual, porque as coisas travadas que tu tem na tua alma, personalidade, vão aparecer como obstáculos na tua jornada. No teu lado profissional, eu percebi isso e aceitei isso recentemente, porque eu negava bastante essa parte de precisar se abrir para... Até estando aqui, para mim faz parte de uma meditação. Entendi. Sim. Porque para mim é difícil falar a respeito do meu trabalho, mas eu sei que a minha imagem e a minha paixão pelo que eu faço é necessário que seja explorado, expandido. E geralmente o produtor, ele tá atrás das câmeras, ele tá atrás dos palcos, eu falo isso por si só também. Então a gente realmente não mostra tudo que a gente tem para mostrar. Mas o podcast, além de ser um bate-papo super gostoso que a gente faz aqui, ele é muito incentivador para outras pessoas, né? Principalmente, assim, não bajulando o nosso, mas no sentido que a gente fala sobre o trabalho, a gente enfatiza os negócios de sucesso, o empreendedorismo, e isso dá muita visibilidade para qualquer pessoa, seja imigrante ou não, que está querendo entrar nessa área. A gente aprende muita coisa quando a gente está sentado aqui entrevistando vocês. Então, se entregue aqui com a gente, fique à vontade. E vocês me deixaram bem à vontade desde que eu entrei aqui, primeiro minuto. Então, eu agradeço. Que bom, Aline. E falando de paixão, da onde nasceu essa paixão? Quando você percebeu que tinha essa paixão por essa área, pelo cinema? Me conta. Eu não tenho uma história assim de dizer foi quando eu fiz tal coisa, sabe? Foi, para mim, desde criança, eu sempre tive assim uma imaginação. As pessoas, enfim, é meio, de novo, clichê, mas assim, eu viajava muito. A verdade é, eu viajava demais, assim, eu acho que as pessoas deviam achar que eu era meio quieta, sabe? Mas eu gostava muito de escrever. As minhas primeiras paixões foram escrever, ler, depois eu gostava muito de dançar, qualquer coisa que, tipo assim, pra mim, como criança, você já sabe que você tem uma conexão espiritual com algo que é maior do que isso mesmo. E depois a vida passa, tu tem os teus objetivos, tem os obstáculos, aquela coisa toda. Mas assim, brincando, eu sempre falo assim, quando eu tinha, não sei quando, eu devia ter uns 10 anos, eu assisti Lua de Cristal. Não tem jogo. E eu sonhei, depois de assistir, se não me engano, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Para mim, ir no cinema já foi uma experiência, né? E numa cidade minúscula de Santa Catarina que não tinha cinema. E eu sonhei, eu lembro do sonho, eu lembro da imagem do sonho agora. Estar na praia com um grupo que eu acho que eram as Paquitas, na realidade. E a gente estava fazendo um filme. E eu lembro que a minha felicidade naquele sonho foi tão grande que eu acho que ficou comigo. Tipo assim, fazer um filme é o que vai me trazer felicidade. É estar com aquele grupo de pessoas criativos, se divertindo, fazendo uma coisa que vira algo maior do que eu. E eu lembro muito desse sentimento. E, claro, passei uma vida que, quando você vira adulto, assim, você me esquece. E depois, eu acho que depois a busca espiritual, né? Acaba te puxando para aquilo. Te lembra do que é, o que te deixa feliz. E para mim foi essa lembrança, eu acho.
Tem outras coisas que aconteceram, claro, ao longo da vida, né? Mas esse foi, assim, a parte mais top. E você teve incentivo em casa, assim, teve alguma referência? A minha família não vem de nenhuma indústria artística. Eu acho que várias pessoas da minha família têm alma de poeta. Legal. Mas nunca teve, assim, nada comercial, algo que foi buscado antes da minha geração, por exemplo. E realmente foi, as pessoas na minha família e no meu círculo de amizades no Brasil e até aqui, às vezes, nos Estados Unidos de vez em quando, me olhavam assim meio que, tipo, como assim? Algo muito novo, né? Porque eu acho que às vezes quando é no Brasil é uma coisa cultural, quando a gente não tá no meio inserido, né, quando você não vem de pais ou de tio, de tias que são da área da arte, tem uma coisa cultural de que ela não vai pra frente, né? Principalmente quando a gente vem de uma cidade menor e tal. Então tem isso. É difícil. A gente já pensa assim, tem que se mudar para Rio e São Paulo, que só lá tá o caminho e nananã e tarará. Então isso é uma coisa cultural e às vezes dá um impasse, mas que bom que você continuou. Você começou, você está há 20 anos nos Estados Unidos, você começou a sua carreira no Brasil, foi para os Estados Unidos ou foi mais nos Estados Unidos que ela consolidou? No Brasil, eu fiz aulas de teatro que me fizeram pensar de novo. Eu acho que, enfim, na minha adolescência, assim, eu fiz uma aula de teatro que me impactou e me fez lembrar de certos desejos. Só que eu sempre tive, enfim, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz faculdade lá e aí eu comecei a encontrar meu caminho na indústria. Na realidade, quando eu conheci o Áureo, eu era coordenadora educacional numa escola de inglês para imigrantes ou estudantes internacionais, né? Entendi. E foi lá que a gente se conheceu, o Áureo. Eu tinha meus 20 e poucos, eu até falei para ele, eu não tinha muita noção do impacto que eu estava fazendo na vida das pessoas. Tipo assim, para mim era uma extensão da faculdade, sabe? Era uma extensão da escola para mim. Eu era professora lá, mas para mim era tipo, eu sou um deles, né? E, enfim, deixar bem claro que... E aí, quando o Áureo fala, eu cheguei, eu não falava inglês nenhum. Eu digo, sério? Eu não lembro disso. Tipo, pra mim, tu sempre falou inglês, né? Mas, enfim. Então, assim, na jornada que a gente tem, a gente vai aprendendo. Então, quando eu estava fazendo faculdade, eu comecei a fazer atuação. Então, assim, eu morava no... Foi de cinema? Foi de cinema, televisão... Tá. Porque eu e o Áureo, a gente se conheceu em Utah, em Salt Lake City, que é um estado que tem uma indústria até de cinema, que às vezes tem projetos, porque nos Estados Unidos inteiro, na verdade, pode ter vários projetos acontecendo, né? Sim. E mesmo que vinha um projeto de Los Angeles, sendo que Salt Lake era uma cidade menor, tinha consistentemente, ainda hoje tem consistentemente projetos vindo. Então, eu fazia os testes para atriz, a indústria era bem pequena lá, eu conhecia quase todo mundo na época, e eu conseguia consistentemente estar trabalhando como atriz e também continuando meu trabalho como professora e coordenadora. E dali foi que eu pensei, não, eu preciso ir para Los Angeles. Se eu quiser começar a fazer trabalhos maiores, eu vou... Na época, isso já faz uns 10 anos, né? Entendi. Hoje em dia, totalmente mudou. Depois da pandemia, as pessoas descobriram que podem trabalhar remotamente e que todo mundo ainda é produtivo, né? Exatamente. Até eu, pessoalmente, sou mais produtiva remotamente do que tendo que fazer viagens para o escritório, enfim. Eu acredito que é bem melhor. Mas... Porque você está no seu ambiente, você está na sua calmaria, no seu dia a dia, você coordena os seus horários e a sua organização pessoal. Então, nada melhor para tudo fluir, né? Por sinal, esse novo modelo é maravilhoso. Pena que na produção mesmo, à frente, a gente tem que sair. Não, toda a preparação... exato. Pode ser feita remota. Durante a gravação de qualquer evento. Mas é gostoso, né? Porque quando a gente ama o que faz... né? Como se diz aquele ditado, né? Como não está trabalhando, né? Isso. E você se identifica mais com os bastidores ou como já foi atriz? Eu acho que é difícil fazer os dois ao mesmo tempo. Sim. Tipo, se eu tivesse... Quando eu gravei em Florianópolis um filme que chama Macumba, Folclore de Família. Foi um roteiro que eu escrevi e dirigi em Florianópolis, 2 anos atrás. Outro assunto depois. Mas eu tinha pensado, eu acho que eu vou atuar nesse
nesse filme, mas depois eu pensei, cara, eu não vou conseguir. Eu tô produzindo e eu tô Sim. dirigindo. São duas coisas que já por si só são totalmente verdade. opostas, tá? Eu precisar, enfim, uma muito logística e uma muito emocional e também um pouco logística, mas emocional e mais Total. criativo, né? Eu pensei, se eu ficar me preocupando como que eu vou estar atuando ainda por cima, é muito complicado. Então, assim, eu diria que a maior parte da minha personalidade prefere estar atrás das câmeras. Sim. Sim. Assim, a minha grande paixão é direcionar, criar, porque parece assim, sabe assim, a Construindo, né? fênix Sim, saindo das sim. cinzas. É essa parte, assim, a mágica para mim é aquela ali. Sim. Enquanto que ser ator é uma coisa muito exposta, Aham. e aí todas as Emocional. suas batalhas internas vão ter que estar acontecendo quando as câmeras estão ali na sua cara. Sim. Então é outro tipo de pressão que eu lembro muito bem que tendo várias aulas e tendo aquele, assim, quando tu se coloca naquela posição emocional e mental de que esse é o teu trabalho, começa a fluir. Mas é difícil de se colocar naquele nível. Sim. Sim. E aí, quando tu não tá naquele nível consistentemente, é difícil tu usa muita energia para chegar lá. Se eu estivesse produzindo, dirigindo e tentando chegar nesse lugar, eu acho assim, uma trindade quase impossível. Uma desconexão. É como se fosse, por trás das câmeras você usa muito o teu racional e na frente das câmeras você é totalmente emocional. Então assim, não dá para fazer os dois ao mesmo Para tempo. desligar e ligar, eu acho difícil. Mas, claro, tem muita gente que consegue, né? Sim. Mas eu acho que esses produtores, diretores, atores têm muito suporte de pré-produção. Claro, exatamente. E tem a ver com, claro, com toda uma bagagem que a pessoa já está trazendo de outros projetos, né? de outras, Trabalhos. enfim, outras oportunidades, né? E Aline, e quando você foi para os Estados Unidos, que você saiu de Santa Catarina, já foi com a intenção de fazer faculdade? Foi por isso que você foi ou não? Você simplesmente foi para os Estados Unidos e lá foi construindo? Eu acho assim, eu vou filosofar aqui. Eu acho que o mundo enxerga os Estados Unidos através de Hollywood, né? A gente cresceu no Brasil e não é só no Brasil, em vários outros países. A gente cresce pensando, eu moro nesse país. Porém, os Estados Unidos é onde o centro do mundo Acontece. Eu não vou dizer que todas as pessoas pensam isso, mas assim, é o que eles vendem. É uma indústria. A indústria se vende de uma maneira muito boa, porque tu chega nos Estados Unidos não é. Não é bem Não isso. é nada daquilo. Né? Mas enfim, eu acho que desde pequena várias influências da minha família e da cultura brasileira, eu fui influenciada eu vou para os Estados Unidos. Entendi. E eu até esse sonho, por exemplo, da Lua de Cristal, eu estava fazendo um filme. Eu acho que na minha cabeça, como ali em Santa Catarina não tinha uma indústria de cinema, eu olhava ao redor, não existia, né? 1990, Carochinha? Não existia. Talvez hoje existe um pouquinho mais. Eu não conseguia me enxergar ali. Então, assim, a parte criativa minha, eu pensava, eu vou para o centro do mundo. Eu sempre pensei, eu vou para o centro do mundo. E para mim, na época, era os Estados Unidos. Agora eu estou pensando mais na Europa, né, gente? Mas eu gosto. Adoro Europa. Pode vir. Adoro Europa. Mas, assim, agora eu sou cidadã americana faz 10 anos. Dos 20 anos que eu moro lá. E, enfim, eu sou bem americanizada, tá? Eu não vou mentir para vocês. Porque, assim, eu sou, como produtora independente, eu descobri a indústria brasileira 3, 4 anos atrás. Eu sabia que existia novela, eu sabia que existia o ocasional filme, mas o volume de produções que estão sendo feitos desde que Netflix e outras plataformas se posicionaram no Brasil, o Brasil é um monstro. O Brasil, o mercado brasileiro agora está assim explodindo. E eu não tive como ignorar isso. Eu ignorei isso durante os meus anos ali americanos, faculdade americana, fui para Los Angeles, o meu mundo era aquilo ali. E eu era empreendedora no quesito, vou para Los Angeles sem conhecer ninguém, vou construir. E construir, mas eu construí com uma posição de, eu ia fazer entrevistas de emprego para Netflix, para outras produtoras, tipo assim, se tu olhar o meu currículo, tu vai no IMDb, que é onde você pode ver, assim,
as produções feitas, quem está envolvido, é imdb.com, que é uma coisa assim internacional, né? Ali, as coisas que eu já fiz foram para plataformas em produções que já tinham sido decididas, financiadas, vendidas, entende? Então, assim, eu sempre ia em Los Angeles fazendo entrevistas de emprego, e aquilo ali era o meu modelo por 6, 7 anos. Quando as coisas começaram a ser óbvias, eu demoro, eu vou te falar a verdade, eu demoro para perceber. Tem gente que já percebe as tendências no começo, né? Sim. Eu, tipo assim, caiu a ficha eventualmente e eu pensei, cara, eu preciso fazer uma empresa independente para começar a me posicionar de uma maneira com um pouco mais de controle. Sim. E aí foi que eu usei experiências e conexões e amizades de empregos que eu tive com essas plataformas e comecei com muito medo, vou deixar bem claro aqui, o medo, eu chegava tremendo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Eu chegava tremendo antes de ligações, que a maioria foram ligações, né? Tipo assim, começou tipo assim, graças que eles não estavam me olhando. Porque assim, oi, eu sei que eu trabalhei para você, muito obrigada, mas agora eu tô com uma empresa e eu tô com uns projetos que eu gostaria de conversar com você a respeito. A maioria das pessoas, desses produtores, para quem eu trabalhei, recebiam, tipo assim, muito bem. Ai, que interessante, o que você está fazendo? E você com medo. Eu morri de medo e falava tudo com medo mesmo, sabe? Porque, assim, uma coisa é a ideia que tu tem de ti mesmo. E aquilo ali, às vezes, demora, tipo assim, sabe aquela bolinha, demora a explodir, sair daquela bolinha? E eu diria, vai com medo. É porque, às vezes, a gente tem um olhar, como você falou, por nós, que não é o que o outro tem. Não é o que o outro... Aline, isso é muito bom você falar isso. Porque muitas das pessoas que querem empreender ou que estão empreendendo têm esse medo. Porém, o medo é natural, nós sabemos. Ele sempre vai existir. Mas você não deixou que o medo te paralisasse. Você foi lá, fez a ligação, não te paralisou, fez a ligação e as pessoas já te viam de uma forma que você achava que não. Isso é muito interessante, falar isso, que você hoje tem esse sucesso que você tem porque você enfrentou os seus medos. Parabéns! Inclusive, por favor, cite a sua nova companhia. Claro. Então, eu estava falando para vocês antes, que a empresa foi criada dentro daquela minha visão americana de quem eu sou, do que os meus projetos vão ser, de como eu me sinto. O nome da empresa chama Fine Frenzy Films, que eu nunca tentei traduzir em português, mas é um frenesi. Um frenesi fine. Tipo, bom, legal. Um ótimo frenesi. O que significa que eu tô com medo? Tô assim, é uma sensação. Tá tudo girando na minha cabeça, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sem saber por onde começar? Tem. Mas tá tudo bem. Eu tô frenética, mas eu tô legal. É isso, gostei. E também vem de uma peça de Shakespeare. Sim. Que fala de que o poeta, nesse frenesi, olha para o universo e olha para o papel, tentando achar como escrever palavras que traduzem o que não existe ainda. Nossa, então, assim, e assim, você acha não, pelo que eu tô vendo, tem total ligação de tudo que você faz com algo além, com o espiritual. Existe mesmo essa conexão de dizer assim, peraí, tive uma ideia e não foi minha, veio algo aqui, eu vou fazer. Ok, você está lendo. Esse é o meu processo, para te falar bem a verdade, esse é o meu processo de escrever. Antes, inicialmente, tipo assim, tendo essas ideias criativas, o amor, a paixão de escrever é estar no momento em que vem uma ideia e que eu começo a escrever e que eu não tenho como dizer assim, é o meu intelecto fazendo. É algo maior. Essa história já existia. Esse arco dessa história, que é totalmente novo, já existia em algum outro lugar. E eu estou simplesmente escrevendo. Você tem um ritual pra isso? Bom, não, eu acho que tem a ver com TPM. Nossa, eu não tenho nada criatividade quando eu tô de TP. Bom,
boa, boa. Não, às vezes é um obstáculo. Mas o que eu quero dizer é que as mulheres, quer dizer, além de imigrantes se colocar num lugar novo e enfrentar obstáculos, que é o meu maior, assim, a minha maior inspiração para a história, eu sou muito focada na história feminina, histórias femininas, porque a gente não tem o que os meninos e homens tiveram crescendo, que é ver os heróis masculinos. A gente tinha She-Ra, né? Não sei se vocês lembram. Eu lembro. Mas assim, o que eu quero dizer é que, tipo assim, existem arcos de histórias femininas que não são explorados. Sim. Por várias razões. Então, eu acredito que durante esses momentos hormonais, Sim. nós somos extremamente conectadas com algo muito maior do que nós somos. Eu acho que nos lembra também, só te cortando rapidinho, que o quanto nós temos toda essa energia para todo, né? É isso. Eu acho que nós temos uma fênix que morre e renasce, morre e A renasce. casa da TPM. A cada TPM. Mas é bem isso. Dentro da neurociência, a gente tem uma matéria que a gente estuda que é bem sobre isso. Que dentro de um ciclo, nós somos 4 mulheres diferentes, porque os nossos hormônios eles ficam reverberando ali entre altos e baixos. E tem um período em que nós somos, sim, mais criativas, sabe? Que é quando os hormônios se estabilizam e a gente fica com aquela criatividade, aquela conexão, que pode ser espiritual ou não, mas que a gente tem, sim, essa sensibilidade maior. Isso é explicado, sim. Mas a gente não tem muita paciência com a gente mesma, por vários fatores. Mas eu acho que quanto mais a gente passa os anos, a gente vai começando a se respeitar melhor. Sim. E quando você se respeita e respeita o teu ciclo, tu percebe que tem tantas coisas a ser exploradas dentro da tua carreira de uma maneira que outras pessoas não viram ainda, ou que não existe ainda. E nesse segundo ano de Pariscast, nós temos patrocinadores especiais que fizeram tudo isso acontecer novamente. Também o nosso patrocinador oficial, a Lema Recreativo, com as nossas canecas douradas exclusivas do Pariscast. Inclusive, essa é de presente para você levar para os Estados Unidos com você. Adorei. E também a Cedro, que entregou essa sala maravilhosa, essa arquitetura inspiradora para esse nosso segundo ano de episódio do Pariscast. E sem faltar no Monsieur Pão de Queijo, nosso patrocinador oficial, que sempre está conosco com esse pãozinho maravilhoso. Bom, voltando ao nosso bate-papo, comendo ao mesmo tempo. Achei o máximo que tem pão de queijo com patrocinador. Ah, é bom, né? Eu aprendi a fazer pão de queijo recentemente. Foi? Não sabia fazer. Sabe fazer? Sei. Eu faço vídeo de gastronomia também. Acabou de aprender. Aline, a gente conversando, você me falou que a sua nova companhia ela tem 2 direcionamentos, 2 direções. Conta pra gente direitinho isso. São 2 direções, assim, similares, assim, dentro da produção, né? Uma delas é o que eu, por exemplo, estou fazendo em Cannes. A gente vai lá levar projetos que estão em desenvolvimento, com vários outros
produtoras, são coproduções, algumas britânicas, francesas, brasileiras. A gente tem bastante, a gente tem umas 3 coproduções brasileiras junto com a minha empresa americana. E aí, nessa busca, quando a gente vai em mercados, em eventos assim, a gente está buscando principalmente financiamento dos projetos, Claro. que a gente precisa do orçamento para fazer o filme, por exemplo, ou a série. E a gente, ao mesmo tempo, a gente está buscando vendedores. Onde que esse projeto vai terminar? Porque, às vezes, o financiador quer saber aonde que o projeto vai ser passado. Para ir. Então, assim, é meio o ovo e a galinha. Né? A gente sempre brinca, é o ovo e a galinha. O que vem antes? A venda de um projeto que não existe? Sim. Enfim. Mas a gente tem bastante reuniões com produtoras, plataformas, produtores, assim, pessoas, né, dos Estados Unidos, da França, marcado para a semana que vem no festival. Legal. Então, esse festival, ele é muito importante, ele é um dos maiores do mundo, sim, né, se não o maior, e é muito comércio, muita troca ali que existe, e esse é um dos fatores que eu estou buscando, assim, num objetivo maior da empresa. O outro objetivo é trazer projetos, e com isso a gente tem um serviço que é de desenvolvimento de ideias. Eu tenho bastante pessoas que me contactam dizendo: eu tenho um livro que eu escrevi, que eu publiquei, ou que eu estou escrevendo um livro, ou estou escrevendo um roteiro, ou eu tenho uma ideia para um documentário, que são, assim, projetos que a gente desenvolve, né? E se alguém... Eu sempre mando, assim, qual é o processo que a gente poderia fazer para que essa ideia se torne uma apresentação com todos os materiais dentro daquele padrão de mercado, para a gente conseguir fazer as reuniões que, por exemplo, a gente está indo fazer em Cannes, por exemplo. Entendi. Eu tenho 10 projetos e todos eles eu levei 1 ano, mais ou menos. Para encaixar, né? Encaixar tudo, porque precisa desenvolver a ideia, precisa ter uma apresentação visual, precisa ter todo esse trabalho feito para conseguir as reuniões, enfim. Então a gente tem essas duas direções. Então sua vinda a Paris não foi só para passear. Fosse da hora para ir para Cannes, diretamente. Então, eu passei aqui uns 5 dias antes, porque como também o horário são 9 horas de diferença, sim, eu já tive experiências antes de que é muito difícil de entrar no mercado com aquele horário, né, diferente. Então, eu passei aqui 5 dias. O Áureo estava aí, tá aí tá me levando para todos os lugares. Para eu me acostumar com o horário. E, claro, vim aqui falar com vocês. Claro, não poderia deixar de vir. Então, tenho certeza que o Festival de Cinema de Cannes aí vai ser uma grande portas abertas para todos os seus projetos. E eu quero você aqui de novo ano que vem para estar aqui com a gente falando de todos os projetos que são bem-vindos. E eu espero que eu possa estar aqui dizendo: gente, vamos assistir lá naquele canal. Vamos sim, com certeza. É o objetivo. Com certeza. E Aline, deixa eu te perguntar, o seu objetivo, quando você começou a trabalhar, tinha uma direção só em relação a vou fazer só esse tipo de filme, ou só esse tipo de cinema, ou não? Você é muito aberta a outras, ou não? Você é mais fechadinha, assim, eu gosto disso, é isso que eu vou fazer. Não, eu sou extremamente aberta, porque eu acho que eu tenho várias personalidades. Legal. Não, é porque quando eu comecei a buscar mais essa parte de me desenvolver como produtora, ficou bem claro para mim que essa parte artística que a gente já falou, que tipo assim, é bem espiritual, criativo, ela tem que ter uma forma, ela tem que ter uma estrutura, não só para que ela exista como história, mas para que ela possa chegar a um público. Então, assim, existem várias maneiras de chegar ao público, só que eu enxergo que certas histórias são comerciais. Elas são para um público que aprecia comédia, sim, coisas leves, e existe um público que gosta de sofrer. Não, tô brincando. Não, existe um público que gosta de ver estruturas psicológicas na história. Ou seja, gosta de sofrer. Olha, só te cortando, eu adoro documentários de policiais, documentário investigativo. Então, por exemplo, esse tipo de... Quando tu começa a produzir, tu começa a perceber que
e a respeitar os gostos de vários públicos. Então, assim, como produtora, eu tenho parcerias com projetos que eu sei, porque eu vejo na reação das pessoas com quem eu falo, gente, isso aqui vai ser muito bem recebido, eu acho que as pessoas vão gostar. E para mim, eu gosto muito de sentir que as pessoas estão tendo um bom sentimento através do que eles estão vendo, mesmo que seja um documentário de crimes, por exemplo, porque existe algo subconsciente num público muito grande que gosta de assistir esse tipo de material. Exato. E eu acho que eu mencionei antes, não sei se foi durante a gravação ou não, mas quando eu trabalhei como uma produtora que foi empregada por uma plataforma para fazer um projeto, eu aprendi muito a respeito daquela logística, porém, a parte criativa estava se impedindo para ser expressada. E também por várias mudanças do mercado, quando eu resolvi fazer essa produtora independente, eu resolvi voltar às minhas raízes emocionais, culturais, e foi quando eu comecei a aprender um pouco mais a respeito da indústria brasileira, por exemplo. Porque eu filmei um curta-metragem em Florianópolis, que eu sou de Santa Catarina, eu fui filmar lá um roteiro que eu escrevi, e para mim foi me expor a essa criatividade que por anos estava quieta. Entendi. E com a história do Áureo também foi uma história de uma pessoa muito querida para mim, que para mim eu chorei as primeiras vezes que eu assisti aquele filme, eu chorei quase todas as vezes. Porque essa história de ser um imigrante, eu fui um imigrante 20 anos atrás. Exato. E ser um imigrante 20 anos atrás era muito diferente de ser hoje, eu diria, até. E agora, claro, tá tudo mudando tudo de novo, né? Mas, enfim, eu acho que ser um imigrante é aceitar essa mudança extrema do teu meio, sabe? Seja por escolha própria ou por circunstâncias. Então, assim, se colocar num universo em que não é teu, que tu não sabe mais quem tu és, por exemplo. Tentar se inserir nesse universo. Exato. Então, para mim, essa é uma das maiores paixões. Eu acho que tudo o que, mesmo os projetos mais comerciais que eu estou produzindo agora, tem um coração, assim, tem um centro que é como que eu vou me aflorar. Dentro dessa dificuldade, de várias histórias que existem, não só de imigrante, mas dentro dessa dificuldade, como que eu vou me abrir de novo? Como que eu vou buscar, seja lá o que sucesso significa para mim, né? Sim. Já significa várias coisas. E o sucesso, exatamente, ele não é só comercial. É relativo. Exato. Mas, assim, todas as histórias, por mais comerciais que elas sejam, por exemplo, um deles um dos projetos chama Feathers and Toast. Enfim, Penachos e Torradas é o nome. E é sobre uma atriz tentando ter sucesso na carreira, tendo vários, tipo assim, tá no poço. Perrengues. E ela é escolhida para fazer um programa de culinária, e ela não sabe cozinhar. E aí, tipo, é aquela parte, tipo assim, daquela luta de quem sou eu não vou saber cozinhar, mas essa é a minha oportunidade de ter um trabalho, enfim. E ela é uma atriz britânica, então é uma britânica em Los Angeles e tal. E é uma comédia, com culinária. Então, assim, a gente está fazendo isso muito na comédia, assim, muito comercial. Porém, o coração da história é aquela luta de quem sou eu, como que eu vou chegar no meu próximo nível. Entendi. Como que eu vou fazer acontecer algo que eu não sei como. Exato. Sim, então por trás de tudo sempre tem esse sentimento, né? Aquela coisa emocional, que é importante. Colocar a alma, o coração no projeto. E além de fora isso, qual dificuldade você já enfrentou, o que você acha que é uma barreira ainda dentro dessa indústria? Todos os produtores vão dizer dinheiro. Porque, eu estava falando também antes, é que um produtor ou um grupo de produtores é o grupo ou a pessoa responsável de trazer o orçamento para que todas as pessoas trabalhando, diretor, atores, outros produtores, fazendo a logística, essas pessoas estão recebendo
pelo seu trabalho através desse financiamento feito pelo produtor que está desenvolvendo tudo. Exatamente. Então, essa dificuldade de como, onde que a gente vai conseguir essa grana, é a base de toda a luta de um produtor independente. Não vou dizer de um produtor que trabalha para Marvel ou para Disney, sei lá. Mas, porque eles têm os orçamentos deles, né? Um produtor independente fazendo uma coisa que não foi aprovada por um grande estúdio, está sempre buscando maneiras de fazer esse financiamento. Né? E aí, o que acontece? Mesmo que eu tenha vindo dessa parte criativa que era o que eu queria fazer desde sempre, você começa a aprender negócios. Como que eu faço investimentos? Como que eu converso com o investidor? Como que eu explico qual é o meu plano de venda para isso? Sim, Então, indo para esses mercados, é o meu investimento em descobrir. Porque lá, gente, você entra, é uma feira, né? Sim. É uma feira que eles estão vendendo filmes. Sim. E nesse, tipo assim, tem, sei lá, centenas, sei lá, não sei exatamente, mas centenas de empresas de vendas. E eles têm os produtos deles, que são 30 filmes de um certo tipo. E ali outro tipo de filme, outro tipo de filme. Então você tem que conhecer todos esses agentes de vendas para fazer um relacionamento e ele pegar o seu filme e dizer, a gente vai vender. Legal. Essa é uma das maneiras de fazer a venda. E é um investimento da minha parte, de todos os produtores do meu time, de ir fazer o investimento financeiro de tempo, de emocional, para ir lá conhecer essas pessoas e Na busca que dê e certo, poder né, voltar para o realmente. investidor e dizer, gente, a gente tem esse plano, esse é o nosso business plan, nosso plano de negócios, né? E o que a gente espera é vender o filme por tanto e a gente precisa de tanto para fazer o filme. Sim. E aí, é como abrir, se eu tenho 10 filmes, eu tenho 10 empresas. Não é uma empresa que eu estou tentando fazer coisas dentro. Cada filme é um projeto. E olhando o Brasil, como que você olha o Brasil nesse cenário? A indústria do Brasil, ela evoluiu bastante, né? A gente estava conversando sobre isso. Você acha que as dificuldades são as mesmas? São as mesmas, visto de que o cenário americano, o cenário brasileiro, todos enfrentam a mesma dificuldade? Eu acho que as dificuldades são as mesmas, tecnicamente falando, mas as realidades são diferentes, né? Porque nos Estados Unidos existe muito dinheiro privado. Tanto investidores, que são pessoas, né, não são necessariamente empresas, e as empresas de produção têm muito dinheiro girando nos Estados Unidos. Não existe incentivo federal da maneira que existe na França e no Brasil, por exemplo. Tem leis sobre... E o Brasil, o real é que, por exemplo, os Estados Unidos são os reis do entretenimento mundial, né? Sim. Então, quando existe uma queda, mesmo que seja mínima ou duvidosa no mercado, as pessoas dizem, gente, tudo mudou. Não é tão fácil quanto era antes, mas continua funcionando. A máquina continua funcionando, né? Enquanto que no Brasil, os governos e quanto investimento entra é tão irregular que nos últimos anos o crescimento eu acho que cresceu muito porque o governo incentivou. Sim. E isso faz tanta diferença para os profissionais dentro do Brasil, que vão para fora do Brasil. Os profissionais de fora do Brasil olham para o Brasil agora como uma oportunidade. Então, assim, um filme que a gente está levando para Cannes agora, que está terminado, chama Unexpected Treasures, Tesouros Inesperados, que foi escrito e dirigido por um brasileiro que chama JP Ungaretti, em São Paulo. E ele, junto com o nosso time ali de produção, a gente estava pensando que existe muita possibilidade da gente fazer o segundo, o sequel, né, do filme, no Brasil, depois que a gente conseguir vender, o filme está terminado primeiro, né? E quando a gente conseguir vender esse filme, como tem muita possibilidade de fazer parceria no Brasil, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer um filme que vai precisar de, sei lá, 3 milhões de dólares para fazer o filme. Que é um número baixo. 3 milhões de dólares é um número baixo para fazer um filme. A gente senta ali na Netflix para assistir um filme de 2 horas. Aquilo ali foi as 2 horas da tua vida. Não gostei muito. Aquilo ali foi a vida de 200 pessoas por 2 anos, pelo menos. Sim. Então, milhões investidos. E milhões investidos, exatamente. Imagina um filme qualquer que você vê na Netflix, custa pelo menos, em média, 10 milhões de dólares para fazer. Nossa.
Nossa. Pois é. E você assistiu em 2 horas de... Ah, nem gostei. Mas, E tem cada vez mas- mais. 15 temporadas de como defender um assassino. Acho que foi isso. Como defender um Sério? assassino. Eu Sim. não aguento 15 temporadas. Nossa, eu Nem de maratonei. Grey's Anatomy. Comecei 7 da noite, acabei 5 da manhã. Isso foi semana retrasada. Não Como defender um consigo. assassino. 2 Isso. temporadas pra mim basta, a terceira já... Mas Muito não, bom. eu acho que isso é relativo. Não, mas é interessante também porque esse lance do gosto por série também é uma coisa bem particular que nos últimos 5 anos, assim, naquela faixa ali, que as pessoas estão mais e mais querendo ter essa amizade com os personagens dentro da tua sala consistentemente, sabe? Sim, sim. Enquanto que os filmes agora estão virando uma coisa mais, falando bem generalizado, né? Sim. Mas é uma coisa mais assim de nicho, né? É isso. Sabe que eu sinto, porque obviamente antigamente a gente não tinha séries assim, da maneira de uns 10 anos pra cá, que veio ter esse boom de séries, né? Isso. Principalmente com Netflix. E é isso, a gente, quando acaba uma série, eu falo, ai, poxa, aquele personagem. Tipo, É meu amigo! Como eu conheci ele? Como todo dia eu não vou ver um É episódio muito bom. dele? Né? E hoje, atualmente, eu até tenho uma maneira de assistir filme, é quando eu vou dormir, porque eu não posso assistir série se eu for dormir, porque senão eu não durmo. Fica ansiosa. Eu quero assistir todo, então vai até 5 da manhã. Isso. Então, quando a gente vai dormir, que eu preciso dormir, eu falo pro meu marido assim, vamos assistir um filme. 1h40 minutos, tem começo, meio e fim, acabou. A gente dorme. Emocionalmente, Exato. terminei. Não, É. eu falei, eu não vou assistir uma série tão cedo, porque se eu começar eu tenho que terminar. Foi com a Viola Davis essa agora. A Viola Davis, ela é uma advogada daquela bem, sabe, bem mandona, bem governante. E eu falei, eu quero ser igual a essa mulher. E eu fiquei ali bebendo, consumindo daquela personalidade forte dela, que ela ia, defendia e ela ganhava, cara. É muito bom. E as séries, eles te fazem isso, né? Esse sentimento. As séries têm esse sentimento, até porque você consome por mais tempo. E é reprogramação mental, tá, gente? Tudo que você assiste, que você lê, você reprograma sua mente de verdade. E Aline, tem muita diferença na parte da produção de um filme para uma série? Tem, porque uma série requer uma logística mais estruturada, né? Eu diria. Um filme também, dependendo do nível do filme, do orçamento do filme, né? Claro, se é um filme de 100 milhões de dólares, a estrutura é imensa. Mas eu quero dizer, um filme independente, existem muitas pessoas naquele set que com certeza não têm muita certeza de como fazer o trabalho deles, às vezes. E eles estão entrando por causa dos relacionamentos que eles têm com as pessoas. Então, assim, várias pessoas aprendem no set de filmagem. Sério? Por isso que é importante, assim, como produtor, dar essa oportunidade para as pessoas que estão aprendendo, mas é muito importante colocar uma equipe muito maior de pessoas que já têm experiência. Mas o que eu quero dizer é que existe menos regras, eu diria, dentro de um set de filmagem de um filme independente. Existe mais flexibilidade, se você quiser olhar de uma maneira otimista, existe muita flexibilidade. E por isso que tantos escândalos acontecem. Até porque, Aline, uma produtora independente, ela vai pegar ali um documentário, a pessoa não tem tanta experiência. Como que funciona isso? Você vai fazendo um documentário, a pessoa tá lá, ela quer fazer, mas ela não tem aquela desenvoltura de um ator, ela não tem ainda aquela experiência. Como que você trabalha esse lado? Então, cada pessoa é bem diferente uma da outra, dependendo do documentário. Se você precisa de uma entrevista, na visão assim da indústria, um documentário não é atuado. A não ser, mas tem aqueles flashes, não tem aqueles clipes, algo. Entendo. Sim. Assim, ele andando na rua, essa coisa toda. Sim. Tu tem que usar o que a pessoa te dá, entende? Então, se a pessoa está disponível, como o Áureo estava muito doado ao projeto, ele queria sim participar, ter as imagens que a gente precisava, entende? Então, assim. E também ele é um performer, né? Ele faz performances como o Mirelle, então ele tem essa desenvoltura de poder estar na frente de uma câmera, enquanto que certas pessoas não têm essa desenvoltura. Então, por exemplo, tem vários documentários que usam cenas com atores, não sei se vocês já perceberam. Já vi. É muito comum
fazer cenas enquanto a pessoa está falando. Sim. E aí a cena aparece para que tenha um visual, né? Até se tiver muita cena em que os atores estão falando, às vezes, a gente chama de docudrama, que é tipo um documentário com um pouco de drama. Então é metade, às vezes. E eu já trabalhei bastante nesse. Eu acho legal. Adoro, eu Sim, acho é muito muito bom. legal. Você tá vendo, como por exemplo, eu até falei, que ele vai colocar falando algumas cenas do documentário, porque durante a entrevista fica interessante também da gente ver. Exato. Então, mas assim, para preparar com um documentário, o que a gente faz nosso time de produção, que é criativo e logístico junto, dependendo quem está tomando as decisões, né, tipo assim, da história, a gente escreve o roteiro do documentário, mas não é um roteiro que a gente sabe que vai ser 100% que vai terminar. Porém, você tem que ter, por isso que documentário nunca é objetivo 100%. Ele é subjetivo porque sempre tem um time que tem um plano para o qual vai ser o arco da história. O arco da história, o objetivo, tipo assim, a intenção do arco de uma história, começo, meio e fim, clímax, essas coisas todas, já existe, porque no que o documentário vai ser. Só que enquanto você vai fazendo as filmagens, você vai colocando as peças. Essa peça cabe aqui, essa cabe aqui, essa cabe aqui. E aí, às vezes, não tem peça. Às vezes, falta peça. E aí, você tem que ou fazer ou trazer algum elemento, ou o arco da história mudou, por exemplo. Entendi. Enfim, o documentário é bem legal, assim, o documentário é muito aberto, em geral, né? Sim. Enquanto que o roteiro já está escrito. Olha, Aline, uma aula, viu? Uma aula e a gente vê assim a tua paixão realmente pelo teu trabalho e foi esclarecedor muitas coisas que eu nem imaginava que seria. A gente sempre aprende aqui, né? A gente sempre fala isso. Eu agora vou valorizar todos os filmes. Todos, até os ruins. Eu vou valorizar porque eu sei da entrega que houve e teve ali por trás. E tem alguma história, alguma coisa assim que brilha teus olhos que você diz, nossa, eu amo fazer isso, eu amo contar essa história, eu amo fazer isso. Tem alguma coisa assim que essa história brilha os teus olhos, que queima assim teu coração na hora de fazer? Eu gosto de escrever. Eu gosto muito de escrever. Então, assim, por exemplo, Macumba, Folclore de Família, um curta-metragem que eu fiz no Brasil, para mim, ele é um diamante e ele é uma ferida na minha alma. Um resgate. Porque justamente eu fui, assim, é uma história que a minha mãe contou para mim. E eu fiz tanto para honrar ela, quanto para sarar algumas feridinhas, assim, internas, de família. E para mim aquilo ali ainda é um mistério. Aquele filme para mim ainda é um curta-metragem. Já está terminado, porém ele é para ser um longa-metragem. Você pode dar um spoiler pra gente? Spoiler. O spoiler é o seguinte: é uma menina e ela é de Santa Catarina, quietinha, e ela começa a ter visões de uma santa orixá que ela não conhece. Eles são católicos. Sim. E ela começa a ter essas visões. E a razão que ela recebe essas visitas é que a mãe dela fez uma macumba falsa. Sim. E, tipo assim, isso acontece em 1960. Então, assim, porque a mãe dela estava querendo dar um susto no pai dela, que estava indo pro terreiro sem a aprovação dela. Entendi. E aí o que aconteceu? Quando ela faz esse trabalho, né, espiritual ali, ela não sabe que ela está mexendo com santos de verdade. Entendi. Porque ela não acredita, ela é católica. Exato. Acontece que a Yansan começa a aparecer para essa menina. E aí todo esse enredo acontece porque ela começa a descobrir, ela como menina pura, assim, ela, sendo católica, ela entende de certos santos. Mas ela não entende o que está acontecendo. Claro. E finalmente ela consegue ver que existem similaridades nos dois lados. É basicamente esse. O spoiler é esse, né? Mas e tem a ver com a minha, tipo assim, a minha história é bem, eu tenho várias religiões assim na minha infância. Então, assim, como compreender que todos eles querem o bem para ti. Sim. Apesar de que existe
várias Sim. visões diferentes, que nenhuma é mais certa do que a outra. Sabe o que Cada eu um tem a sua. falava? Sabe o que eu falava sobre religião, assim, não entram nesse mérito, finalizando, mas é aquilo, eu sempre falo assim, eu sou adepta daquilo que me faz bem, né? E pronto, acho que é isso. Todo mundo tem Concordo. onde se sentir bem, ficar, Gostei. né? Concordo. É isso. É isso. Concordo, sim, Aline, muito bom essa aula, compreendendo um pouco mais por trás dos bastidores do que a gente vê, do que a gente assiste. E você quer trazer alguma mensagem, alguma coisa? Deixar uma última palavra para todo mundo para assistir. A gente pode também depois deixar aqui embaixo na descrição, né? Se você oferecer para a gente o link das suas produções que a gente puder deixar para te conhecer um pouco mais. Até eu já estou curiosa que eu quero assistir. Sim, também. Então, o que eu posso deixar? Na realidade, eu ainda estou no meio da minha jornada, eu vou te falar bem a verdade. Tipo assim, eu estou buscando distribuição para os filmes, eu estou buscando parcerias com pessoas interessadas em criativo, logístico, o que for. Pode me contactar, que eu tenho interesse de conhecer mais pessoas que têm paixão, que têm, enfim, que tem talento, frenzy, tudo isso. Eu acho que a gente só se descobre se jogando, tipo assim, vai. Sim, No caminho. E os erros vai cometer erros. claro. Mas, tipo assim, se perdoe, observa o que aconteceu e tenta de novo, e de novo, de novo. Eu acho que a vida, né, é um eterno caminho. Não tem onde a gente vai chegar ao fim. E a gente vida nunca inteira é vai um estar caminho. pronto. Quando você diz assim, eu só vou fazer isso quando eu estiver pronto, só vou ser feliz quando eu estiver pronto. Nunca vamos estar. Quando a gente pensa que está pronto, surge um novo desafio e a gente quer ir além. A gente tem que estar preparado. E a vida é isso. Aline, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Volte sempre. Estaremos sempre te esperando aqui em Paris. Adoraria voltar sempre em Paris para falar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Sim. A gente que agradece. O Áureo tá aí, ó, atrás de você. Ganhou uma premiação com a gente ano passado. E falamos muito dele. Muito obrigada, Áureo, por essa conexão maravilhosa. Sim, e fica o convite para retornar aqui quantas vezes quiser. Obrigada, gente. Obrigada. Espero voltar com mais produções. Sim, vai sim. E esse foi nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa outra belíssima história por trás dos bastidores com a Aline Andrade. Para que a gente encerra, até a próxima. A Alice estava me contando que tem 2 direcionamentos para sua nova companhia aqui. Boa. Você já comeu o pão de queijo, depois você pede meu direcionamento? Primeiro pão de queijo, depois a gente se direciona. Mas é o seguinte, gente. Essa foi boa. Achei o máximo que tem pão de queijo com patrocinador.